Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, comigo tá tudo bem e espero que todos estejam em paz, principalmente aquela paz mental, paz emocional, que é a paz mais importante. Então hoje eu queria trazer um outro mito, o mito de como um dos mitos, né, na verdade, de como Ogum se tornou um orixá e um pouco da minha visão particular, pessoal, né? Pedindo agô, pedindo licença aos mais velhos, mas trazer um pouco também da minha impressão com relação a esse mito, daquilo que eu compreendo desse mito, tá certo? Então conta a lenda que o mito que Ogum era um grande guerreiro, tá certo? Do reino de Irê, e ele vivia lutando e trazendo grandes vitórias para o reino. Era filho de Odudua, um grande orixá também civilizador, e ele vivia então em suas campanhas, em suas batalhas, e foi indo, né, até que se tornou o rei de Irê, por isso recebeu o título de Onirê. Bom, algum dia, né, tinha saído para uma campanha, para uma batalha, e ficou um bom tempo fora, como acontecia, né, durante as guerras, e então um dia ele retorna à sua cidade, até Irê. E ali, quando ele chega na sua cidade natal, na sua terra, ele percebe que nenhum dos súditos, nenhum dos habitantes daquela cidade olham nos seus olhos, né? E falam com ele. E ele começa a pedir as coisas, né? Como rei, ele estava com muita fome, queria novas roupas, ele queria se banhar, queria ser atendido pelos súditos. E ninguém falava com ele, ninguém respondia, ninguém olhava no rosto dele, ninguém olhava nos olhos dele. E ele começou a ficar muito brabo, ele começou a ficar com uma fúria enorme, com uma ira enorme, sacou de sua espada e começou a cortar as cabeças, né, dos cidadãos da cidade, começou a cortar a cabeça de todos os moradores da cidade, seus súditos, do seu povo, né? Então Ogum saiu cortando a cabeça de todo mundo. E até que ele se cansou de matar tantas pessoas e foi deitar-se em sua casa, em sua cama, e ali adormeceu. No dia seguinte, vem uma verdadeira romaria na sua porta ali, os seus filhos, os seus súditos, os membros da corte ali, trouxeram um grande banquete para Ogum, roupas novas, vestiram ele com roupas novas e tal, e deram comida para ele, né? Mas Ogum ainda estava muito aborrecido, muito bravo. Por que não tinham atendido ele no dia anterior? Por que tinham se comportado daquela forma, sendo que ele era o rei? E então os filhos explicaram para Ogum que aquele era um dia sagrado, e Ogum tinha esquecido disso. Nesse dia sagrado, ninguém podia olhar para ninguém, ninguém podia olhar nos olhos ou no rosto de ninguém, e ninguém podia abrir a boca, ninguém podia falar, tinha um voto de silêncio. Era um dia sagrado. E Ogum ficou muito aborrecido, muito chateado consigo mesmo. Ogum observou e começou a se lembrar de como tinha sido cruel com aquelas pessoas que estavam apenas cumprindo um ritual de fé, que estavam apenas colocando, expressando a sua espiritualidade, estavam ali sendo rígidos nas leis, né, nas leis da religião. E Ogum ficou muito chateado consigo e ficou muito arrependido mesmo. E chegou à conclusão que ele não merecia mais ser rei, não merecia mais estar entre os seres humanos. Então, naquele gesto emocionado de arrependimento, né, de reconhecimento, né, de tudo de errado que ele fez, ele pegou a sua espada e cravou ela no chão. E quando ele fez isso, a força que ele descarregou no solo foi tão grande que abriu uma fenda no chão e ele foi tragado para dentro da terra. A partir daquele dia ele foi para o Orum. O Orum é o céu, é o plano espiritual ou o plano divino. E ali ele se tornou um orixá, o orixá que nós conhecemos até hoje, que é o orixá Ogum. E assim termina o mito. Então, pessoal, e o que nós podemos compreender desse mito? Primeiro que esse mito um pouco assusta a gente, né? A gente sempre quer pensar no orixá como aquela força bondosa, divina, né? E pensar que ele talvez cometeu um erro e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar que esses mitos, na verdade, eles servem para nos orientar como seres humanos mesmo, e eles servem para nos ensinar algo.
trazer algo por trás do mito ali, algum senso de moral ou alguma característica que vai nos ajudar a resolver nossas próprias problemáticas do dia a dia, tá certo? Então a gente vai perceber o seguinte: nesse mito, Ogum é colocado como um humano, né? Um ser humano que é sublimado ao estado de orixá, tá certo? Então ele é um ancestral que se torna posteriormente orixá. Existem outros mitos em que ele já é criado como orixá. Isso vale para todos os orixás. Então existem tanto mitos que vão trazer os orixás como humanos, que em um determinado momento, através de um feito de suas vidas, geralmente vem através de um arrependimento e do reconhecimento interno de suas falhas. Veja que interessante. Então eles se tornam orixás. Então nos mostra o seguinte, de que não adianta a gente tentar querer se sublimar, a gente tentar evoluir sem olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer nossos erros e ver quais são nossas atitudes. Então esse mito nos ensina muitas coisas. Vejamos, primeiro, Ogum é a representação da força de vontade, da força divina ou da força física, essa força bruta mesmo que foi utilizada ali na guerra, por exemplo. E muitas vezes nós temos essa força interior, nós não sabemos dosar essa força, usar essa força com sabedoria, ao invés de sair cortando a cabeça de todo mundo, ou seja, arrumando briga, intriga, discutindo dentro do nosso lar, dentro do trabalho, dentro da escola, dentro do nosso grupo social, com os vizinhos, né? Arrumando briga, arrumando desavenças. Nós podemos usar, canalizar essa força para fazer coisas positivas, para fazer coisas do bem, né? Então nós temos que saber controlar essa força. Então esse é o primeiro ensinamento que nos traz esse mito, de que nós temos que ter controle sobre a força íntima, para que a gente não faça também, não cometa injustiças, para que a gente não erre tanto ali como ocorreu com Ogum. Outra coisa nos ensina o seguinte: o arrependimento. Não é feio se arrepender, não é feio pedir perdão pelo aquilo que a gente fez de errado. Pelo contrário, é necessário. É necessário na nossa evolução íntima, na nossa evolução pessoal, reconhecer as nossas falhas. E quando nós agimos com o outro de uma forma violenta ou de uma forma agressiva ou de uma forma injusta, a gente tem que ter aquele reconhecimento íntimo de que agiu assim e pedir perdão. E pedir desculpas, né? E tentar não agir mais assim daqui para diante, né? Usar essa força de uma forma sábia, de uma forma mais equilibrada, mais harmônica. Então, saber pedir perdão, saber reconhecer os nossos erros, nos garante também que nós demos um passo a mais no caminho evolutivo. Nos garante de que aqueles erros a gente não vai mais conceder, não vai mais proceder com aqueles erros, tá certo? Então, estejamos atentos a como nós estamos usando a nossa força. Então, se você no seu dia a dia percebe que está sendo um pouco agressivo, pense nesse mito, reflita sobre ele. Reflita que muitas vezes você não está vendo a situação de uma forma ampla. Muitas vezes você está vendo aquela situação apenas do seu ponto de vista, que naquele momento parece ser certo avançar na agressividade, debater, discutir, exigir uma mudança de postura da outra pessoa, mas muitas vezes você não está vendo o quadro completo. E o quadro completo muitas vezes vai nos revelar que nós mesmos estamos enganados, ou no mínimo que os dois lados estão enganados. Então uma briga, um conflito nunca é positivo. Raramente, na verdade, é positivo. Então nós devemos ter cuidado, principalmente no uso da força. Na força não só bruta e física, mas através dos atos, das palavras, principalmente das palavras, né? Como diz aquele ditado sábio de que as palavras são como flechas que são atiradas, mas nós não sabemos aonde elas vão cair, quando vão cair e como elas vão cair, e o mais importante, a quem elas vão atingir. Tem um mito de Oxóssi, tá? Eu vou contar esse mito em outra oportunidade, que fala exatamente disso, mas é muito interessante. Então nós temos que ter cuidado com as palavras que nós falamos e com o tom da voz que nós colocamos na palavra,
para a gente não acabar ferindo as outras pessoas, às vezes até sem perceber, às vezes cometendo mesmo uma injustiça, tá certo? Então que a força de Ogum possa estar com todos vocês, mas que possamos controlar essa força, para que a nossa agressividade natural, que faz parte do instinto humano, possa ser canalizado para uma ação proativa no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na resolução dos nossos problemas. Axé a todos, Ogunhê meu Pai, fiquem todos com Deus, que Olodumare possa abençoar a todos. Que assim seja.